It's what you do to me. Oh, it's what you do to me. Parque Natural, aqui de Lages, uma beleza sem igual, que fala por si só. Confira agora esta matéria. Não saia daí, fique ligadinho. E quem conversa comigo agora é a Michele, bióloga aqui do Parque Natural. Tudo bem, Michele? Tudo bem, é um prazer recebê-los aqui no Parque Natural. Vamos falar um pouquinho sobre a sede, que linda que ficou. Exatamente, essa sede foi construída então já faz uns 5 anos, né? Foi recebida pela prefeitura e ficou um tempo então sem o uso, né? Desativada. Então ano passado a gente reativou, né? Aumentando o número de funcionários, reformando a sede, né? Também colocando um sistema de segurança, né? Então a gente está desde o ano passado então mais efetivo mesmo aqui no Parque Natural. E o que acontece aqui durante a semana? Tem muita parte educativa, não é mesmo? Isso mesmo, a gente tem então atendimento no horário comercial, das 8 ao meio-dia, das 14 às 18, de segunda a sexta, e nós recebemos diariamente turmas da rede municipal, principalmente, a rede estadual também traz seus alunos, particular também, e a gente então faz a trilha ecológica com os alunos, faz palestras também, e também nós temos uma turma de guardas mirins, que toda quarta-feira à tarde está com a gente aqui em curso, né? E a gente tem também os acadêmicos das universidades que também frequentam esse espaço, né? Fazem suas pesquisas e também vêm para ter aulas práticas aqui também no parque. Contemplar toda essa maravilha, essa natureza fantástica, bem próximo, para a gente vir aqui prestigiar também. Qualquer um pode vir aqui? Sim, o parque é aberto, né, para todos os públicos, lagiano e também todo turista é bem-vindo aqui no parque. Aos finais de semana ele também fica aberto. Em alguns horários nós temos a presença também dos guias aqui nos finais de semana, principalmente aqueles de mais movimento. E a gente sempre pede para que o visitante que queira então ter o acompanhamento do guia, que ele agende, que daí a gente se organiza para receber. Então, como ele não está a todo momento, né? Mas também pode chegar aqui no parque, se não tiver o guia, consulta sempre quais são as trilhas que estão abertas, olha no mapa, as trilhas estão sinalizadas, todas com cores, né? Então é bem tranquilo também para visitar o parque mesmo sem ter o guia. E com certeza agora saindo um calorzinho, chegando o final do ano, onde os dias são mais longos, com certeza há muita visitação. Verdade, esse é um período que aumenta bastante, né? Também da rede escolar também aumenta muito, mas principalmente os finais de semana tem atraído bastante os visitantes aqui no parque, né? Michele, vamos falar um pouquinho dessas trilhas e qual a gente vai fazer, vamos realizar? Certo, então o parque tem 7 trilhas georreferenciadas, todas numeradas e com cores, né? Então, a cada 10 metros a gente vai perceber que vai ter marcações nas árvores com a fita da cor da trilha que está marcado aqui no mapa. Então, hoje das 7 nós temos 5 que estão abertas ao público, 2 estão em manutenção, que em breve a gente espera que já estejam abertas também. E a gente vai fazer uma trilha um pouco mais curta, mas é a trilha mais visitada, é uma das trilhas também mais bonitas, que dá acesso dá até uma cachoeira, que é a chamada mesmo Trilha das Cachoeiras, né? Então a gente vai visitar ela e vai percorrer então uma parte do parque, que o parque tem 234 hectares, então é uma área bem extenso, né? Então a BR-116 ela corta o parque, nós estamos na porção de baixo então, que é uma parte menor até a parte maior estar do lado de cima, só que a parte então aberta para o público, para trilhas, recreação, lazer e atividades é a parte de baixo que a gente vai conhecer. E a parte de cima, então, ficou restrita para pesquisa acadêmica apenas. É uma área restrita sem trilhas, né? Que bacana. Então, lá não tem acesso nenhum? Não. Foi cortado? Isso, foi cortado. Fica no plano, né, de manejo do parque. Aquela área ficou específica, então, para preservação mesmo, né? E também para a questão de pesquisa com autorização da Secretaria de Serviços Públicos e Meio Ambiente. Então vamos lá, né? Fazer essa trilha maravilhosa, muito comentada, muito famosa. Vamos falar um pouquinho, na medida que a gente vai, né, seguindo, você pode de repente explicar ao nosso público, né, o que tem de fantástico, de fauna, flora, essa diversidade bem pertinho da gente. Certo, vamos lá então e vamos conhecer um pouquinho mais desse ouro verde aqui do nosso município. Com certeza, vamos lá então.
Michele, já estamos a caminho, vamos dizer assim, iniciamos. Isso mesmo, aqui já é a parte inicial das trilhas, né? Como a gente falou, são 7 já. E a gente vai fazer uma, então, que tem árvores já marcadas também, né? Com placas com nome científico e nome popular. E que as pessoas, então, ao longo do caminho, se não tiver a presença de um guia, já consegue conhecer algumas espécies nativas aqui do nosso parque. Até porque muitas vezes a pessoa chega aqui e diz, nossa, que árvore que é, será? Já está ali a identificação, né? E bem identificado para não se perder, vamos dizer assim. Isso mesmo, a gente já coloca o nome científico também, que é o nome da planta aqui, da espécie, que não vai mudar em nenhum lugar do planeta, né? Sim. E o nome popular, que esse pode sim variar de região para região, né? Então fica mais fácil para identificá-las. Michele, o que é essa marcação aqui? Então, cada trilha ela tem uma cor que identifica ela. E a gente, então, em parceria com o professor Ricardo do CAV, que faz sua pesquisa de pós-doutorado aqui no parque, junto com os acadêmicos, a gente fez uma marcação, então, nessas trilhas, né? Percorremos todas as 7, e a cada 10 metros, então mais ou menos 10 passos, uma árvore vai ter a marcação com a fita correspondente à cor da trilha que a gente está fazendo. Sempre que a gente está num parque, a gente tem que observar o que para identificação. Se a fita estiver do meu lado direito, significa que eu estou entrando numa trilha. Se eu estiver com a fita do lado esquerdo, significa que eu estou saindo. Então é uma forma da gente se identificar também no Bem espaço, bacana. se não tiver o guia, né? Então aqui a gente está vendo ela do lado direito nosso, então a gente está entrando na trilha. Para onde que vai? Como assim? Para cá, para lá? Isso, então aqui a gente tem a primeira etapa, né, de bifurcação das trilhas. Então a gente vai seguir na trilha da cachoeira. Aqui tem a trilha das Bracatingas, que é onde predomina então mesmo a Bracatinga. A gente passa por vários bracatingais. E essa trilha ela vai dar lá na BR-116, né? Então é uma trilha bastante íngreme, com bastante subida. A mais longa, né, chega mais ou menos a quase 1 quilômetro. Mas é uma trilha também bastante visitada, principalmente nos dias mais secos, né? Porque ela não tem tanto perigo assim de resbalar, não é tão molhada, né? Então a gente acaba fazendo ela. E essa aqui então que a gente vai é a trilha da cachoeira, que é uma trilha mais curta, né? Só que também ela é um pouquinho mais difícil, mais acesso, né? Ela fica um pouco mais úmida, com pedras, né? Mas que vai passar por uma revitalização também para facilitar a acessibilidade. Então aqui a gente entra numa etapa da trilha, que a gente tem então as taquaras com predominância aqui. Então a gente sente, né, Débora, o ar mais fresquinho, mais ameno. mais ameno, gostoso, né? Então é uma área que todo mundo que chega aqui faz uma paradinha também antes de seguir a trilha, né? Para dar já esse intervalinho, essa refrescada e continuar, principalmente no verão. E é uma parte bem bonita também da trilha, né? Porque ela fica toda fechada e a gente passa então por dentro da vegetação. Michele, enfim na cachoeira. Isso, chegamos ao ponto, né, final da nossa trilha.
E aqui é onde tem mesmo o espetáculo da natureza, né? Um espaço revigorante e um espaço bem natural, bem conservado. E a gente tem a presença de uma araucária centenária aqui também, né? Ela tem mais de 200 anos, que também encanta, né, os visitantes que vêm aqui. Então a gente faz sempre o exercício de chegar até aqui e olhar para a copa dela, né? E se vislumbrar com a beleza dessa árvore tão magnífica aqui da nossa região e que infelizmente está ameaçada de extinção, né? Mas que graças aos trabalhos de preservação e conservação desses espaços como o parque, né? A gente consegue ver essas lindas araucárias ainda aqui presentes na natureza. Falando um pouquinho da fauna e da flora, dessa biodiversidade. Então o parque ele é rico em biodiversidade, né? Além de mais de 98 espécies de vegetais, como araucária, bracatinga, ingá, mamica de cadela, né? Pitangueira. Nós temos várias também espécies de fauna, né? Onde nós temos mais de 168 espécies de aves, entre elas aves migratórias que vêm para cá, então, por exemplo, na época da safra do pinhão. Então, papagaio charão, papagaio do peito roxo, vem para se alimentar, né? E depois voltam para os seus destinos. E nós temos também com bastante frequência aqui a gralha azul, também é nossa visitante aqui. Nativa. Nós temos também mais de 20 espécies de mamíferos, né? O mão pelada é um exemplo dele. Nós temos também répteis, né? Serpentes, que são nativas aqui do bioma Mata Atlântica, onde o parque então está inserido. E eu observo também que agora é uma época assim, que a gente vê muita borboleta, coloridas, lindas, grandes, pequenas, enfim. Exatamente, a primavera tem esse colorido, né? Além das flores, de tudo florescer, se renovar. E também a gente vê a beleza nas cores também, né? No voo das borboletas. Eu observando assim essa água correndo, já foi feita uma análise? Não. Como que funciona para saber dessa beleza natural? Isso, nós temos agora uma parceria com o curso de Engenharia Ambiental da UDESC. Então tem uma acadêmica fazendo o seu trabalho de pesquisa de conclusão de curso, né? E está fazendo coleta, então, e em breve a gente vai ter a resposta, né, dessas análises. Mas a gente sabe que é uma água que ela tem uma certa qualidade, mas a gente quer saber, né, até que ponto e se de repente tem algum tipo de influência, né, vindo ou não. E a gente tem várias nascentes, né, no parque também. É isso que eu ia dizer, muitas nascentes. Muitas nascentes, né? Uma delas então forma o rio, que vai chegar até o rio Passo Fundo, né? Que abastece então o município. Como é importante conhecer para preservar. E quando vocês fazem essa atividade escolar, acadêmica, é de suma importância. Isso, esse trabalho de educação ambiental é um trabalho de formiguinha que às vezes a gente não vê o resultado imediato, mas é um trabalho de extrema importância, né? E isso a gente quer também fazer um parêntese e chamar a atenção para a importância do trabalho dos professores em sala de aula, né? Que nos auxiliam diariamente na divulgação desse espaço, no trabalho, né? De cuidado. E mais o projeto Guarda Mirim, que a Prefeitura tem em parceria com o Instituto José Pascoal Baggio, de formar essas crianças, né? Para ser cidadãos mais conscientes da importância desse espaço. Com uma mentalidade futurística, vamos dizer assim, sobre a natureza. Exatamente. E aqui também é um lugar bem singular, maravilhoso. A continuação, né, dessa cachoeira é muito bonito, tudo por aqui. Exatamente, né? Tem o parque, é rico em belezas naturais e cênicas também. E é um espaço, então, que pela lei, então, ele é de proteção integral. Então a gente mantém ele o mais possível natural. Então se cai alguma árvore, a gente não tira ela daqui, a gente só tira ela do meio da trilha para ela não atrapalhar. Mas é uma maneira, então, de a gente deixar o espaço mais natural possível para o contato mesmo com a natureza. E é uma curiosidade que às vezes as pessoas perguntam por que vocês não abrem mais as trilhas, deixam mais abertas, com menos vegetação. Né? E a gente sempre responde, explica isso da questão da legislação, as trilhas o menor possível para não ter o impacto, né? E para que a gente consiga vislumbrar mesmo esse contato direto com a natureza. E eu observei também as raízes bem expostas, tudo muito natural.
E isso é bacana porque muitas vezes o pessoal vem aqui e nem sabe o que significa essa raiz exposta ou por que ela está assim, as pedras aqui no caminho, enfim. Isso, então a gente sempre também fala para os visitantes que cuidem no caminhar, porque como tem essas raízes, pedras expostas, pode às vezes tropicar, né? Então tem que sempre estar cuidando também, mas a gente deixa mesmo o natural, né? Para que tenha essa diversidade também, que é o que dá encantamento também para a trilha. É isso que eu ia falar. É o que deixa a trilha mais encantadora. Que torna muito mais agradável também, natural. O ser humano está aqui, faz a parte dele, muitas vezes destrói também, mas quem vem aqui e conhece, nossa, é um lugar muito maravilhoso, muito cheio de energia boa. Isso, é um espaço que a gente precisa preservar, né, sempre. E sempre que o visitante vier, então, nunca saiam da trilha, das rotas das trilhas, né? O lixo sempre carregue com você, né? Para que a gente tenha esse espaço bonito sempre, né? Para que todo mundo que possa chegar aqui encontre ele bem bonito e agradável. Michele, se você não comentasse comigo, realmente ia passar despercebido. Vamos falar um pouquinho dessa árvore que já tem bastante idade e ela é bem tradicional aqui na Serra Catarinense. Isso, então aqui é uma bracatinga, né? E é uma árvore que quando a gente traz as crianças aqui para o parque, a gente sempre pergunta, que espécies vocês acham que vão encontrar aqui? E na maioria das vezes sempre a araucária, né, a mais lembrada. E quando a gente apresenta para eles a bracatinga, a maioria deles não conhece ou vê ela por aí, mas não sabe o nome científico, né? E acaba então se encantando com essa árvore. E quando a gente pergunta para eles que árvore vocês mais gostaram, a bracatinga, eles acabam lembrando, né, dela também. Então é uma árvore bem especial para o parque, é uma árvore que ajuda, né, nas áreas que estão degradadas, então ela se sobressai, ajuda na recomposição da paisagem, né? E aqui a gente tem mesmo uma espécie bem de mais idade. E então a gente tem a presença também da cochonilha, né, que ajuda então nesse processo ali até da produção depois do mel da bracatinga, que é um mel muito gostoso também, né? E a gente, uma experiência que seria interessante as pessoas fazerem aqui no parque é quando vir, principalmente com grupos menores, né? Porque grupos grandes a gente não consegue fazer. Mas se você vem sozinho ou com poucas pessoas, traga um espelho e vá caminhando com ele na mão, que você consegue daí ver a copa, né, das árvores. Porque muitas vezes a gente se preocupa em olhar para o caminho com medo de alguma situação e esquece de vislumbrar o que está em cima, que é a parte mais bonita, né? Então, com o espelho ajuda a ver as copas, né? Ou então fazendo pausas, né? E observando que a parte bonita está no céu mesmo. Com toda certeza.
Trilha do Xaxim, é isso? Isso, aqui é uma outra trilha, então, chamada de trilha Xaxins, porque ela tem uma predominância, né, dessa espécie. E o xaxim, uma árvore ameaçada de extinção, e ela tem o seu crescimento, os botânicos falam então que ela cresce 1 centímetro por ano. Então, mais ou menos pelo tamanho dela, a gente consegue ter uma ideia de quantos anos ela tem. A gente tem vários xaxins aqui que são centenários aqui no parque, e era uma espécie, então, vegetal muito utilizada antigamente para fazer com o tronco aqueles vasos, né, ornamentais. Muitas tias, nossas avós tinham, né, na sua casa com samambaia, né? Então era um vaso bem simbólico. E depois então que veio com a lei então para preservação, né, por ser uma espécie ameaçada de extinção, então houve a proibição do corte. E essas espécies, então essa espécie a gente consegue ver aqui com predominância nessa trilha. Oh, it's what you do to me.